Marques. A diretoria colegiada da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou agora, no comecinho de maio, a revisão da norma que define os requisitos técnicos sanitários para o funcionamento de laboratórios clínicos, de anatomia patológica e de outros serviços que executam atividades relacionadas a exames de análises clínicas no Brasil, como, por exemplo, as farmácias. A Sociedade Brasileira de Análises Clínicas esclarece pontos de preocupação com essa revisão da norma. Em suma, o documento regulamenta sobre os requisitos técnicos sanitários para o funcionamento de laboratórios e farmácias no Brasil quanto à oferta de testes diagnósticos. E a gente aprofunda um pouco mais o assunto, conversando agora com a presidente da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, Maria Elizabeth Menezes. Conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, dona Maria Elizabeth. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Por que essa preocupação em relação à regulamentação dos requisitos técnicos sanitários para o funcionamento de laboratórios e farmácias no Brasil quanto à oferta de testes diagnósticos, Maria Elizabeth? Bom, esclarecendo que desde 2005, a RDC 302, ela já regulamenta os laboratórios. Que é a norma que foi revista agora, essa RDC 302. Isso. Então, desde aquela época, ou seja, os laboratórios já cumprem com essa normativa. Com o intuito de ampliar a oportunidade do cidadão brasileiro poder detectar qualquer, qualquer alteração em sua saúde, achou-se por bem, a Anvisa achou por bem, ampliar o serviço de triagem. E a diferença está aí. O serviço de triagem, ele não tem o valor diagnóstico para o clínico. Então, o alerta seria, e a importância e preocupação é com a população brasileira. O cidadão brasileiro tem o direito de ter esclarecido muito bem essa questão. Exames para fins de diagnóstico, tratamento, é feito no laboratório. O laboratório é o padrão ouro para essa atividade. O que acontecerá na farmácia e no consultório isolado? Ele fará um teste. Esse teste, ele, digamos assim, ele vai dar um indicativo de como a saúde da pessoa está. Exemplo, se a pessoa normalmente vai à farmácia, já aconteceu durante a pandemia de ir à farmácia para fazer o teste de Covid. Saber se tinha Covid ou não. Se o teste desse positivo, então a farmácia indicaria para o cidadão um médico. Ele teria de passar em um médico para que fosse confirmado esse diagnóstico de Covid positivo. Então, ele teria de repetir esse exame em laboratório. Essa que é a diferença. O laboratório faz exame. Os outros estabelecimentos de saúde, não. Agora, vê se ficou claro para a gente aqui. O que antes era só, digamos, com base nos exames laboratoriais para servir de diagnóstico para os médicos clínicos, agora o teste feito em farmácia também está sendo reconhecido pela Anvisa como diagnóstico para os médicos, porém acaba não sendo, na verdade, um diagnóstico, digamos, aceitável para os médicos. É esse o ponto da questão. A Anvisa não reconhece o teste de farmácia como diagnóstico, como apoio ao diagnóstico. Ele não faz o diagnóstico e não ajuda o médico em nenhuma decisão de doença. Essa que é a diferença.
A Anvisa não reconhece. A Anvisa colocou que, dentro da assistência farmacêutica, esse teste ele serviria como um indicativo de que se a pessoa precisa ir ao médico ou não. Então, eu acho que talvez existe uma necessidade desse esclarecimento. O teste em outro estabelecimento não serve para o médico. Em resumo, é isso. Bom dia, doutor Ernesto aqui. Me tira então uma dúvida, porque me parece que se cria aí para o consumidor uma possibilidade de ele gastar com um produto que pode não ter, além de não ter a precisão, pode não ter a utilidade que se precisa, por exemplo, para justificar uma ausência no trabalho ou coisa parecida. A quem caberia a responsabilidade de explicar para o consumidor que o teste, o exame de farmácia, ele é uma mera indicação e que ele não vale como resultado que ajude um médico num diagnóstico? Bom, do ponto de vista do consumidor, que tem que explicar é a farmácia. Se o cidadão for numa farmácia aferir a pressão, por exemplo, como atualmente existe, a farmácia vai aferir a pressão e vai dizer a ele, olha, eu não posso te medicar. Você vai ter que ir à farmácia, desculpe, ao médico. Da mesma maneira, quando o cidadão for fazer um teste rápido, a farmácia, ela terá de explicar, olha, esse é um teste de triagem, ele só é um indicativo de antecipação, digamos assim, para o senhor ir ao médico. A farmácia tem de explicar, porque a resolução da Anvisa ela está muito clara. Só que existiu uma confusão, talvez, no mercado, na leitura dessa normativa. Então, a farmácia teria de explicar. Agora, na prática, é o que está acontecendo, ou seja, os testes de farmácia eles vêm sendo realizados normalmente, a farmácia acaba sugerindo a necessidade de um médico, mas aquele teste acaba não servindo como base para um diagnóstico completo. O que a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas está querendo é o que exatamente? Então, a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, ela quer esclarecer a população. Por quê? Porque é nosso dever, é nossa obrigação como sociedade científica fazer um esclarecimento, e a gente vai fazer uma campanha de esclarecimento sobre o que é exame, a diferença entre exame e teste de triagem. É isso que precisa ficar bem claro. A minha pergunta era exatamente nesse sentido, né? Quem poderia esclarecer o consumidor para que ele não gaste num exame de triagem se ele vai ter que gastar depois para fazer um exame num laboratório, né? Porque, me corrija se eu estiver errado, doutor, me parece que as farmácias, como locais de venda desses testes, talvez não tenham tanto interesse em fazer esse esclarecimento ao consumidor, já que o interesse prioritário da farmácia é vender o teste, né? Bom, eu não posso entrar nessa área, mas eu posso afirmar que a farmácia, ela tem os serviços farmacêuticos, né? Dentro da assistência farmacêutica, ela tem de orientar o paciente com relação a medicamento e agora também vai orientar um cidadão que for na farmácia. Exemplo, eu fui numa festa e antes de voltar para casa tinha muita gente, tinha gente tossindo. Eu vou querer saber, será que eu contraí Covid durante essa festa? Eu posso ir na farmácia e e comprar um teste, né? E esse teste, via de regra, ele pode ser feito na farmácia ou eu posso levar para casa. Se eu fizer na farmácia, a farmácia vai esclarecer
se eu devo ir ficar preocupada ou não, mas de qualquer jeito, de qualquer maneira, o exame pode dar positivo, então a pessoa vai ao médico. Se der negativo, ele pode ser um falso negativo. O que eu estou querendo dizer é que a sensibilidade, a especificidade desse teste não é a mesma do que um exame laboratorial. Porém, ele ajuda no monitoramento, digamos, da população, no monitoramento epidemiológico, ou ele sugere que a capacidade a intervenção da assistência farmacêutica no sentido de que a pessoa procure um médico. Porque muitas vezes a gente não procura o médico e as doenças se agravam. Dessa maneira, digamos assim, teria uma antecipação de um cuidado na linha de cuidado do paciente. E só para a gente deixar bem claro e também já encerrando a nossa conversa, doutora Maria Elizabeth, o que vai mudar de fato com essa revisão da norma chamada RDC 302? Me parece que entra em vigor já a partir de agosto, não é isso? 1º de agosto. A mudança exatamente é qual? A mudança que se espera é que a população, primeiro, entenda o que é um exame, o que é um teste. O exame há necessidade, geralmente, de passar no médico. Não, naturalmente, com doenças infecciosas, onde a pessoa está fazendo monitoramento. O que se espera é que a farmácia auxilie na condução dos sintomas do paciente. Ela não pode medicar, mas ela pode fazer assistência farmacêutica no sentido de que a pessoa procure um médico. E o médico, então, indicará o exame laboratorial, provavelmente. Tá certo. Tá certo. A gente agradece aqui a Maria Elizabeth Mendes, presidente da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, conversando conosco. Tá bom, um assunto bem técnico, mas nem por isso menos importante. Muito obrigado por aceitar nosso convite e conversar conosco. Até uma próxima. Um abraço e um bom dia para a senhora. Bom dia. Obrigada também.